Graças a Deus, a paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os irmãos que estão em casa. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esse primeiro dia da semana, onde nós estamos aqui reunidos para aprendermos acerca da palavra do Senhor. Deus poderoso, Deus santo, muito obrigado por estarmos aqui. Eu quero te louvar nesta rica oportunidade e glorificar o teu santo nome, porque tu és poderoso, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. Muito obrigado, ó Pai. Agora quero te pedir uma bênção especial para esta reunião, que o Senhor possa elucidar as nossas mentes, nos orientar acerca da tua santa palavra e que nós possamos guardar, obedecer, viver na tua santa palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa o ministério desta igreja, abençoa o pastor presidente, o pastor vice-presidente, todos os obreiros, guarda todas as famílias, ó Pai querido, e que possamos nesta hora mais ainda se aproximarmos e buscar a tua santa face. Muito obrigado por todas as ricas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar os irmãos para estar sentados, somente com o hino 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar
aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Deus. Mais uma vez, vamos ficar de pé? De pés, irmãos. Quero vos convidar para abrir a sua lição. Nós estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos chegando já na lição de número 7. Para você que não tem a sua revista dominical, aqui acredito que todos têm, amém? Mas você que está nos assistindo e quer nos acompanhar nesse estudo maravilhoso, a referência de todo o nosso estudo será feita no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 e versículo 19. A lição de número 7, a data de hoje é 17 de maio de 2020. Título da lição: Texto áureo. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Mais uma vez, faço referência à leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 19. Eu vou fazer a leitura para dar áudio para os irmãos que estão em casa, e os irmãos aqui acompanhem. Versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Eu quero convidar o nosso irmão para fazer uma oração nesta hora. Essa enfermidade que vem assolando, não é verdade? Muitas famílias. A minha mãe, tá? Eu peço oração nesta hora. Ela fez o exame, ela está com o Covid-19, mas está bem, está serena. Ela ficou muito chateada de ter pegado essa doença, ficou muito brava. Engraçado, ela obedeceu toda a quarentena, não saiu de casa, mas os que vinham da rua, os filhos, passou o vírus para ela. Mas está bem, está serena. Mas nesta hora o que nós só temos que fazer como igreja é orar, entregar tudo na mão do nosso eterno Deus. Vem aqui, meu irmão, e ora por nós, ora pela igreja, ora por esse momento que nós vamos ficar aqui para aprendermos acerca da palavra do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos estar orando, que é só Deus, né, que está no controle dessa situação. Só Ele que pode nos responder. Oramos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus, neste momento entrando na Tua presença,
Senhor, pedindo perdão pelas falhas, pensamentos e palavras, que o Senhor vai abençoar esta igreja, quero entregar este ministério nas tuas mãos, Senhor, também esta enfermidade que veio assolar o povo, o seu povo, Senhor, sabemos que tudo está no seu controle, também sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é Deus que sara todas as nossas feridas, quero entregar a cada um, visita a cada um leito de hospital neste momento, visita lá os teus filhos, os teus ungidos que se encontram, mas sabemos que o Senhor tem dado muitas vitórias, que o Senhor está no controle da situação, continua abençoando, guarda o teu povo, o Senhor vem estar marcando os umbrais com a marca do sangue do Cordeiro, porque sabendo, Senhor, que onde a marca do sangue do Cordeiro mal algum chega, o Senhor continua com o teu servo, proteja cada um, acampa os teus anjos, aguarda, acampa os anjos ao redor, livra, Senhor, de todo mal, venha dar vitória à tua igreja, isso é que eu te peço, não só hoje, mas para todo sempre, amém e amém. Graças a Deus, irmãos, podem estar assentados. Irmãos, eu gosto sempre de iniciar fazendo uma das perguntas mais difíceis da escola dominical. E esta minha pergunta também é para você que está em casa. Quem estudou a lição? Eu gosto sempre de saber, irmãos. Às vezes a gente se empolga, não é isso, irmão? Antes a gente já começa a aula, e aí daqui a pouco eu fico olhando para os rostinhos dos alunos, e ali eu já descubro quem estudou, não é? E quem está assimilado com toda a matéria. Como é que está, irmão Uberlan? Como é que está aí, Jafim? Como é que está, meu irmão? Tudo alinhado? Amém? A participação, irmãos, do aluno é fundamental para o sucesso da escola dominical. Às vezes se cobra muito do professor, se cobra muito do superintendente, e tem que cobrar mesmo, não é verdade? Mas o aluno, quando o aluno estuda, irmãos, 1h30, 1 hora aqui de palavra é pouco, mas isso porque você estudou, tá? O professor não faz nada demais se estudar, e os obreiros também, mas quando a escola dominical tem os alunos ativos em buscar conhecimento e vir aqui só para tirar as dúvidas, por exemplo, eu tenho gravado os vídeos da escola dominical e eu falo sempre no início dos meus vídeos, olha, a minha aula é de subsídio complementar, eu não vou ficar aqui discorrendo toda a lição, porque a lição você já tem, tá? Então, a minha preocupação é de trazer algo a mais que a lição não colocou. Porque se você observar, irmãos, a lição é bem básica. Uma vez me perguntou assim, André, por que a lição da editora CPAD é assim tão rasa? E eu fui obrigado a concordar com ele. Agora imagina, nós aqui no estado do Rio de Janeiro temos muitos recursos. Agora imagina essa mesma lição que vai para uma Assembleia de Deus lá no interior do país, lá no Amazonas, lá no Nordeste, aonde os recursos às vezes não são tantos, tá? Então, a mesma lição vai para todas as igrejas, mas cabe ao professor, cabe ao aluno explorar mais este assunto. E a lição nessa oportunidade, irmãos, é uma das lições mais difíceis a ser estudada. Nós estamos estudando sobre a igreja eleita, não é verdade? Estamos falando sobre a igreja. Agora, observou que nós não nos preocupamos de falar sobre denominação, sobre assembleia, sobre batista, sobre presbiteriano, estamos falando sobre a igreja do Senhor, a igreja universal, espalhada sobre os 4 cantos da terra. As denominações, elas vão ter as suas peculiaridades, não é verdade? Vão ter alguns detalhes, vão ter alguns costumes, outros sim, outros não, um faz assim, outros não. Observa, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, a orientação da Santa Ceia, a orientação é a seguinte, você tem que fazer a Santa Ceia. Agora, como você vai fazer? Particular de cada igreja, não é? Uns comem o pão em pé, outros comem o pão sentado, como vinho, depois come o pão. Particular de cada igreja. O interessante é participar do corpo e sangue do Senhor. Então, entenderam? A igreja, como você vai fazer, não é? Na questão do costume, na questão da liturgia, é de cada um. Eu gosto de cantar em pé, eu gosto de cantar sentado, eu gosto de cantar batendo palma. É a igreja do Senhor. Amém? A Bíblia diz assim, a multiforme sabedoria. Isso é permitido. Vamos lá.
Olha que lição maravilhosa, Cristo. Irmãos, qualquer assunto onde se é abordado, a abordagem é Cristo, ao mesmo tempo é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil, porque nós estamos falando sobre o Senhor. Então vejam, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós vimos na aula passada o desastre espiritual em que os gentios estavam. Nós vimos a profundeza, não é, terrível, onde os gentios se entremeteram, e nós vimos na aula passada qual é a origem dos gentios. Mas olha que coisa interessante, tanto os gentios e os judeus estavam de mão dadas indo para o abismo. Por quê? Os judeus eram o povo que estava de perto, mas os judeus rejeitaram este Salvador. Então, o judeu, ele entra na mesma condição dos gentios. Quando o Pilatos, ele vai lá e dá a sentença a Cristo, aí o Pilatos lava a mão e fala assim: olha, eu estou livre deste sangue. Aí os sacerdotes, os principais, os chefes das sinagogas dizem assim: ó, caia este sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que coisa terrível. Eles pediram essa maldição para ele, estavam entregando a cruz, entregando aquela sentença terrível, e pediram: deixa que esse sangue caia sobre nós. Aí depois vem as mulheres chorando aos pés da cruz. Jesus na cruz olha para elas e fala assim: ó, não chora por mim não, chora antes pelos seus filhos e pelos seus parentes, tá? Porque coisas terríveis virão. Vocês estão me crucificando. E realmente a nação de Israel padeceu muito por ter crucificado o Cristo, o Salvador. Pois bem, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vejam, esta lição, ela poderia ser muito bem, irmãos, a nossa conclusão do trimestre, porque nós estamos falando sobre Cristo, tá? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela se divide em 4 partes. Quem lembra? Como é que se divide? É a apresentação, a parte doutrinária, e é isso que nós estamos estudando. Depois a próxima parte vai ser a saudação do apóstolo Paulo. Ele vai se despedir da igreja e depois ele faz uma conclusão. Então essa parte, nós estamos na parte doutrinária, a parte de ensinamento para a igreja. O texto áureo, ele diz assim, ó: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Eu quero que você destaque 2 palavras nesse texto áureo. Se você tiver uma caneta aí, ó, rabisca essas 2 palavras, aquele marcador de texto. Eu quero que você destaque a palavra paz e a palavra derribando. O que significa a palavra paz? A palavra paz aqui, e mais à frente da lição nós vamos aprofundar todo esse estudo em cima da palavra paz, mas a palavra paz aqui é a palavra eirene no grego, e ela quer dizer prosperidade, quietude, repouso, um retorno à unidade, ou seja, um retorno à unidade ao Deus Criador. E eu quero também que você destaque a palavra derribando. Então veja, ele derribou a parede de separação que estava no meio. O que é a palavra derribando também no grego? Ela quer dizer romper, quebrar. É isso que aconteceu. Ele quer dizer destruir aquela parede de inimizade, dissolver, derreter. Então vejam, é como o judeu, ele tem, algum dos irmãos, talvez tenha em casa, as irmãs também tem aquela sandália que amarra as tiras, né? Então essa palavra derribando é a mesma coisa que desatar, tá? É como se você estivesse desamarrando o cadastro do seu sapato, tá? E nós vimos na aula passada que parede era essa, e nós, mais uma vez, nós vamos dar mais subsídios, nós vamos nos aprofundar mais ainda nessa parede terrível. Então vejam só, a parede de separação não existia só a parede, existia também, deixa eu ver se os irmãos estão atentos à arrumação do tabernáculo. O que existia na separação de eu chegar do lugar santo e para agora eu adentrar no santo dos santos? O que me impedia de chegar, irmãos? Lembra aí da matéria?
Eu sei que o irmão Anderson sabe, o Marcelo também sabe. Segura, Marcelo. O Marcelo já falou. Existia o véu do templo. Agora imagina, este véu, irmão, também significava também como uma parede também, era mais uma separação. Observa que esse véu, alguém imagina esse véu como se fosse assim de um tecido, a espessura do tecido do meu terno. Irmãos, os estudiosos dizem que era um tecido de quase 10 centímetros, tá? De espessura. Sim, era isso aqui, a espessura. Não imagina esse véu como uma cortina que você tem lá na sua janela, tá? Da sua casa. Era uma espessura, tá? Mais ou menos isso, 10 centímetros de espessura. Agora, interessante, a Bíblia diz, quando você quer rasgar um tecido, você rasga como? De baixo para cima, fica mais fácil, não é? Mas a Bíblia diz o quê? Que o véu do templo rasgou de cima para baixo, apontando o quê? Que foi a mão do Eterno que fez aquilo. E os judeus entenderam que coisa difícil aconteceu, foi um verdadeiro milagre, porque o tecido já era grosso. Se pegasse de uma parte que não tinha nenhuma base e nenhuma presilha, dava, né? Os estudiosos, né, Marcelo, diz que 10 juntas de bois, se jogasse de uma para o outro, não conseguia rasgar aquele véu, de tão espesso que era, a grossura que era, né? Mas ele rasgou de cima para baixo, apontando ali um milagre. E tinha sacerdote naquela hora, tá? Quando o véu do templo rasgou, porque sempre tinha alguém oficiando naquele momento, tá? E justamente quando Cristo morreu, qual foi a hora? Eu esqueci o nome daquela irmã. Irmã Deusi. Eu tenho um colega lá no Rio, o pastor Deusaí, olha que interessante. Aí quando ele falou comigo ontem, eu lembrei da senhora, irmã Deusi, aí tem um pastor Deusaí, né? Então vejam, Cristo ele começou a ser crucificado em que hora? Na hora 9 horas da manhã, não é isso? E encerrou a crucificação a que horas? 3 horas da tarde. Então, tanto na hora das 9 horas e na hora 3 horas da tarde, tinha sacerdote fazendo ali o sacrifício, porque justamente nessa hora, olha que interessante, era a hora da oração, às 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. E foi justamente na hora que Cristo começou e encerrou a sua crucificação. Então, tinha sacerdote e alguém presenciou aquilo. Pois bem, a figura aqui dessa lição, da lição de número 7, o que os irmãos estão observando aí, nessa imagem, nessa figura ilustrativa? Tem uma cruz, hoje nós não temos muitos elementos, mas essa figura, ela expressa a nossa reconciliação com Deus, não é verdade? Então vejam, esta figura, observe que quando Cristo começou a ser crucificado, houve densas trevas, o sol escureceu, não houve brilho, tá? Mas depois que Cristo é aceito o seu sacrifício vicário, vejam só, raios solares estão começando a penetrar. Deus aceitou aquele sacrifício maravilhoso em prol da humanidade. Tá? Então essa capa ilustrativa, ela mostra muita coisa, irmãos. Observa, a palavra reconciliação vai ser a tônica do nosso estudo. Essa palavra reconciliação quer dizer, cobertura, aplacar, quer dizer cancelar. Observa também, se você pega o sinônimo dessa palavra reconciliação, observa, você está diante de uma casa e a parede rachou. E ali você vai precisar reconciliar uma parede com a outra. É um dos sinônimos também dessa palavra. Agora observa o seguinte, André, qual é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia? Abra o seu exemplar bíblico em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18. É 2 Crônicas ou 2 Crônicas? É segundo, tá? Epístola, você fala segunda. Primeira epístola de Pedro, segunda epístola, terceira epístola, enfim, de São João. 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18. É a primeira vez que nós temos a referência da palavra reconciliação.
E nesta ocasião aqui, estava acontecendo um avivamento em Israel. Diz assim, ó: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Isacar e Zebulão, se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça o quê? Faça reconciliação com aquele. Então observa, um avivamento no período do reinado de Ezequias estava ocorrendo. Aquela gente, os israelitas não tinham se consagrado para comer daquela Páscoa. Ezequias, ele demora para fazer a Páscoa, porque você tinha que realizar a Páscoa no primeiro mês, tá? O primeiro mês é o mês de Abib, não é isso? Me corrija aí. É o mês de Abib, que para nós cai no mês de abril. Então Ezequias não faz a Páscoa no primeiro mês, ele manda fazer a Páscoa no segundo. Ezequias, ele quebra um protocolo todo importante, mas para que todos pudessem participar da Páscoa. Mas mesmo assim, teve pessoas que não se aprontou a tempo para a purificação, para comer daquela Páscoa. Mas aí Ezequias orou ao Senhor. Vejam só, Ezequias ora ao Senhor, pede perdão por eles, por não terem se consagrado, para que eles pudessem participar da Páscoa. E o Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele. Quantos nesta manhã em casa já foram reconciliados com Cristo Jesus? Nós estamos reconciliados com Deus. Agora vejam, essa reconciliação não é meritória. Eu não faço nenhum esforço para me reconciliar com Deus. Eu me reconcilio através de quem? Pela obra salvífica de Cristo Jesus. É por isso que eu estou reconciliado com Deus, através de Cristo Jesus. Não é por obras, não é por esforço, não é meritório, é por Cristo. É só eu olhar para a cruz do Salvador. Amém? Vamos lá. A verdade prática, mais uma vez, ela diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Abra sua Bíblia, mais uma vez, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Esta cruz, irmãos, era algo ultrajante, tá? Para quem morresse numa cruz, era algo terrível, era algo desumano, tá? O condenado à cruz, ele tinha que carregá-la até o local. Cristo estava tão debilitado pelos açoites e conta a história que na ponta dos açoites tinha ossos ou até chumbo, para cortar mais ainda a carne. E Pilatos, ele quer até livrar Cristo da cruz, porque quando ele manda açoitá-lo, ele manda açoitar Cristo para ver se aquilo era suficiente, porque ele via que era por inveja que os sacerdotes, os principais do Sinédrio, estavam crucificando a Cristo. Mas isso não satisfez a ira daqueles homens, mas olhando também para o cumprimento da palavra profética. Cristo tinha que morrer, tinha que padecer, tá? Então, abriu lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, a morte da cruz, imagina uma morte terrível, era uma das situações de que os romanos crucificavam os criminosos, e Cristo morreu assim, sem pecado, mas levou sobre si o quê? As nossas dores, os nossos pecados estavam em cima dele. Então vejam, lá o apóstolo Tiago, ele vai ensinar o seguinte, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então crucificaram o inocente, e era necessário acontecer isso. Daqui a pouco nós vamos utilizar-se da referência aos hebreus. Agora interessante, vamos lá, introdução. Se na lição anterior analisamos
o antigo quadro desolador acerca dos gentios, e nós vimos isso, e não só dos gentios, tá? Os judeus também estavam de mãos dadas com os gentios, por terem rejeitado a Cristo. Em que o apóstolo Paulo descreveu, na referência dos versículos 11 e 12 do capítulo 2, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativas, mas agora, destaque isso, irmão, isso é muito importante, mas agora, vejam só que coisa maravilhosa, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Então vejam, a condição dos gentios era terrível. A condição dos gentios era de ir para o inferno. A condição dos gentios era uma condição sem Deus, afastado da comunidade de Israel. Mas agora o apóstolo Paulo, vejam só que ele utiliza, mas, é o versículo 13, e nosso estudo começou no versículo 14, mas agora mudou o quadro. Mas agora em Cristo Jesus nós temos uma esperança. E para você ter uma ideia, olha o título da nossa lição, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, para se ter certeza da salvação, para nós crermos mais ainda que nós estamos agora em Deus, nós somos selados com o Espírito Santo. O que é o selo? O selo não confunda com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito é uma capacitação que Deus dá ao crente fiel, para aquele que crê. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Então vejam, mas agora, o povo de perto, quem era o povo de perto, irmãos? Eram os judeus. Eles eram considerados como se estivessem de perto. E o povo de longe eram os gentios. Quer ver? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 57, versículo 19. Profeta messiânico, Isaías, capítulo 57 e versículo 19. Diz assim, o Senhor dizendo, eu crio os frutos dos lábios, paz, para os que estão longe. Quem são esses que estão longe? Os gentios. E para os que estão perto, quem são esses que estão de perto? Eram os judeus. Diz o Senhor, e eu os sararei. Então observaram? O povo de perto e existia um povo de longe. Tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio, ou seja, o que significa a palavra de litígio? A essa disputa, a esta briga entre os homens. É interessante, agora nós estamos no ministério da reconciliação. Cristo agora operou o ministério da reconciliação, desfazendo com ela as inimizades. Observa, eu estou utilizando a referência, irmãos, de Efésios capítulo 2, versículo 19. Olha o plural. Cristo desfez as inimizades. Que inimizades eram essas? Era mais de uma. A inimizade era tanto vertical quanto horizontal. Por quê? Existia uma inimizade entre Deus e os homens, e existia também uma outra inimizade. Qual era? Que inimizade era essa? A inimizade entre os homens, entre judeus e gentios. E Deus desfez tudo. Irmãos, coisa terrível é quando no nosso meio existe a inimizade, não é verdade? Quando existe a porfia. O que é porfia? Porfia, você vai, irmão Berlan, puxa aí uma corda, você puxa daí, eu puxo daqui, Não vai dar em nada, irmãos. Então vejam, Cristo desfez as inimizades. Você conhece aí um crente que é brigado um com o outro? Conhece? Infelizmente tem muito, não é? A tal da porfia, não é? Isso é fruto da carne, tá? Então, Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens e também na horizontal, entre judeu e gentio. Não é bom que haja confusão, briga, porfia. O sangue de Jesus tem poder, mas que nós possamos estar no vínculo da paz,
tá? Que é a perfeição, e nós vamos falar muito sobre a paz daqui a pouco. Ponto 1, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a este aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Vai voltar? Amém. Veja o seguinte, irmãos, olha, eu expliquei essa parede na aula passada, os irmãos lembram? Vejam, imaginem, nós estamos aqui neste templo, imagina aqui que aqui seria o templo do israelita, aquele templo de Salomão, depois reconstruído na época de Esdras e Neemias, depois melhorado na época de Herodes. Esse aqui é o templo, só poderiam participar os judeus. Lá fora, observa, ó, tá vendo aquela nossa cerca ali, o muro? Aquilo ali seria um muro. Os gentios não podiam participar. Era um muro, você que tem aí mais ou menos 1,70 m, era um muro que dava mais ou menos aqui pelo peito, ó. Era um muro de 1,50 m, tá? O mais baixinho ficava assim, ó, na pontinha do pé. O que eles estão fazendo lá? Ó? Curioso. Olha só, irmãos, o exclusivismo. Aqui você não passa não, tá? Você não pode entrar. Olha só a parede de inimizade, é isso que o Paulo está falando. Existia uma parede física, tá? Existia uma parede cultural, existia uma parede espiritual que fazia essa separação. Imagina, você quer participar de uma reunião e você não pode. E existia uma inscrição. Olha só, existia um aviso. Que isso, irmão? Eu não falei, acho que foi na aula passada, existia um aviso e recentemente encontraram, algumas décadas atrás, Senhor? Sim, para você participar, você tinha que se tornar um prosélito. O que é isso? Você quer participar desse culto? Então você tem que se circuncidar, tem que obedecer às festas, às luas, tem que seguir todo o rito judaico. Todo o ritual judaico você tem que obedecer. Hoje a igreja não precisa obedecer, porque a igreja está em Cristo Jesus, tá? Só se tornando prosélito, e alguém diz que até se tornando prosélito você também não podia entrar, tinha que ficar de fora. Então vejam, uma parede, e tinha um aviso, sabe qual era o aviso, irmãos? Que dava até medo, aí que eu não queria agora nem eu mesmo queria entrar. Existia um aviso dizendo o seguinte, ó, o aviso era o seguinte: os intrusos serão executados. Vai lá, pula lá a cerca. E agora interessante, ó, hoje, lá no local daquele templo, onde estava o templo do judeu, de Israel, o que hoje está nesse local, irmãos? Agora é geografia bíblica. Derrubou o templo de Jerusalém, os israelitas foram dispersos. Agora, quando você pega o mapa de Israel, tem lá uma cuba toda brilhosa de ouro. Aí você olha, poxa, que bonito. Mas aquilo ali é um templo do islamismo, tá? É a mesquita de Omar, não é? Não é isso, Marcelo? De Omar. Então, alguém olha para aquilo ali e pensa que é o templo de Jerusalém. Não é, ali é uma mesquita. Se descobre, hoje mudou, se descobre que você está entrando lá e você é cristão, eles te matam, tá? Sabia disso? O cristão não pode entrar lá. Quem professa a fé em Cristo Jesus não pode entrar. Olha só o extremismo. Isso é terrível. Eu já disse aqui em outra oportunidade que os nossos cultos são realizados, é o chamado culto público. E no culto público as portas estão como? Está aberta. Cristo está aberto para todos os povos, para todas as gentes. Então, o israelita cometia esse exclusivismo. E qual era o aviso? Os intrusos serão executados. Você não podia entrar naquilo ali. Era o culto só deles. Observa que o muro não estava nem de frente, porque talvez... Ok. Observa o seguinte...
que o muro não era nem de frente, eu não podia nem olhar a reunião pela porta, era uma frestinha do lado. No muro de mais ou menos 1,5 metros, os intrusos serão executados. Agora olha que confusão o apóstolo Paulo se meteu. Atos capítulo 21, versículo 28 até o 31. E o apóstolo Paulo se meteu numa confusão, irmãos. Pregar a Cristo crucificado, evangelizar, irmãos, às vezes, de vez em quando o evangelista se mete em alguma confusão, não é verdade? Não é por ele, mas é por causa de Cristo. E louvado seja Deus. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha o versículo 28, Atos capítulo 28, capítulo 21, versículo 28. Clamando: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo. Era Paulo, estavam acusando Paulo. E contra a lei, contra este lugar, e demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. O apóstolo Paulo estava sendo acusado de ter colocado um gentio dentro do templo. E eu já falei para os irmãos que era expressamente proibido, não era só proibido, era expressamente proibido. O versículo 29, porque estes tinham visto com ele e na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Paulo não fez isso, mas eles pensavam que Paulo tinha colocado este grego no templo do israelita. Agora o versículo 30, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Qual era a inscrição? Se eu quisesse, como gentio, quisesse participar daquela reunião, os intrusos serão executados. E Paulo foi injustamente acusado de ter colocado o gentio, e ele não fez. Era mentira, e quase mataram o apóstolo Paulo por causa disso. Vocês viram o tamanho do extremismo que existia? A animosidade, tá? Não podia entrar de qualquer maneira. Mas Cristo, como disse a nossa referência, o nosso tópico, Cristo destruiu, aniquilou essa parede de separação entre os homens. O ponto 2, a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então vejam a obra que Cristo realizou, irmãos. É interessante, e eu vou mais uma vez destacar, esta parede era tanto literal quanto espiritual. Não era só literal da parede, ou seja, existia realmente uma parede. E esta parede foi derrubada. Em que ano, irmãos? Quem lembra? Em que ano foi derrubada essa parede? Irmã Rose, lembra não? No ano 70, a parede foi derrubada, Israel foi sitiada, foi cercada, e eles acabaram com tudo, derrubaram o templo. É interessante que tem pesquisadores que diz que quando você vai derrubar uma casa, não é isso, Movela? Você vai derrubar uma casa, você derruba as paredes, né? Mas o templo ele foi tão severamente devastado que eles arrancaram até os pilares, tá? Tamanha era a fúria. Não foi só vamos derrubar essa parede. Não, eles arrancaram, foi tudo, para não sobrar nada. O que sobrou lá para a visitação é o que? É o muro de Jerusalém. É só isso que eles têm de lembrança, tá? Mas isso por quê? Eles tinham crucificado, quando eles disseram, recaia sobre nós o seu sangue, trouxeram a maldição para eles. Mas Deus ainda tem um plano todo especial para o judeu. O judeu, irmãos, para ele ser reconciliado com Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que continuar obedecendo os seus ritos judaicos? Sim ou não? Não precisa mais. Se ele quiser, como cultura, isso para o judeu, tá? Nós não somos judeus.
Se o judeu quiser continuar obedecendo seus ritos judaicos, diz lá, alguém diz que já está tudo preparado para o sacrifício. Recentemente, tem uns 3 anos, eles reproduziram em laboratório a novilha cevada, tá? É um boi mais ou menos dessa cor aqui, ó, desse amadeirado, e fizeram lá o sacrifício, ou seja, isso já apontando para o arrebatamento da igreja, e diz lá que eles têm todos os utensílios já para ser novamente utilizado. Isso são os judeus. E eu digo sempre o seguinte, ó, quando você entra numa igreja, se você olhar para a nossa igreja, ó, você está vendo ali um candelabro? Você não vê. Você está vendo ali alguma arca da aliança? Vamos colocar a arca da aliança. Tem igreja que faz isso, faz um culto só para a arca da aliança. Irmão, aquilo ali é simbólico. Eu não preciso ter uma arca da aliança. A arca da aliança está aqui no nosso meio. Ué, irmão, cadê essa arca? É Jesus Cristo. O candelabro está aqui no nosso meio. Ué, cadê esse candelabro? Não precisa ser literal, físico, não preciso tocar. Aonde que está esse candelabro? Está no seu coração, porque a sua vida é iluminada pelo Espírito Santo. No nosso meio nós temos o altar de incenso. Cadê o altar de incenso, irmão Anderson? São as orações. Cada um de vocês, quando chegaram aqui, não dobrou o joelho e orou? Então veja, aquilo era um simbolismo, e nós seguimos essa liturgia, mas agora é tudo espiritual. Então, se você entra numa igreja, eu sempre falo isso, viu lá um candelabro, viu lá uma urna, a arca da aliança, e tá todo aquele aparato, ó. Fica complicado, irmãos, congregar num lugar assim, tá? Então tem igreja por aí, já que nós estamos falando sobre igreja, a igreja eleita, infelizmente tem muita igreja querendo judaizar a igreja do Senhor. É um verdadeiro retrocesso. Fizeram até lá aquela denominação maior, fizeram até o templo de Jerusalém, reproduzido lá em São Paulo. Eu não tenho nada contra, irmãos, tá? Para fins de pesquisa, para fins históricos, para fins de museu, é bom. Eu, uma vez na Igreja Universal, se vocês quiserem visitar, ali no shopping Nova América, em Del Castilho, a Nova América, não, Grande Rio, qual é o nome daquele shopping? Tem um... ali em Del Castilho, aí tem lá a Igreja Universal. No subsolo dela, você faz uma visitação de uma maquete de Jerusalém. A coisa mais linda, irmãos. Era bom depois levar a juventude lá para um passeio, tá? Para conhecer, eles fazem lá a maquete de Jerusalém Baixa, Jerusalém Alta, tá? E é um passeio riquíssimo. Mas eu não quero me tornar judeu, não quero ser um israelita. É para fins de pesquisa, para fins acadêmicos, porque agora eu estou em Cristo e eu sou a igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade. Isso é suficiente. Vamos lá. Vejam, essa derrubada da parede não foi eu e você, porque a gente nem podia chegar perto. O mérito é de quem? É da cruz de Cristo. Que a divisória foi rompida, da qual o muro era um símbolo terrível de separação. Agora nós pertencemos à família de Deus por causa de Cristo. Agora não temos mais a inscrição, os intrusos serão executados. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Às vezes nós lemos esse texto, mas agora, como nós vamos fazer essa leitura embasada nesse estudo, olha como vai elucidar muita coisa, irmãos. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu. Viram? Eu era proibido de entrar no templo do Senhor. Mas olha o que o escritor aos Hebreus escreve. Pois agora temos ousadia para entrar no santuário. Antes eu não podia, antes eu era proibido, antes eu era censurado, antes eu era amedrontado. Se eu quisesse participar daquele culto, daquela reunião, com a inscrição, os intrusos serão executados. Mas agora eu tenho ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Viu só, irmãos? Eu entro no santuário de Deus, eu estou na presença de Deus, não preciso mais pular aquele muro terrível, não estou nem mais preocupado de visitar Jerusalém,
Mas agora, pelo sangue de Jesus, qual é o caminho? É um novo caminho. E este caminho é vivo. E é por isso que eu tenho acesso a Deus. Não preciso mais obedecer às ordenanças de liturgias judaicas. Não preciso mais obedecer os costumes que eles usufruem. Mas agora estou, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagra todos os dias. Então eu e você temos acesso a Deus. Temos acesso a Deus de manhã, na parte da tarde, à noite, na madrugada. De domingo a domingo nós temos acesso a Deus. Eu não tenho mais acesso a Deus como o sumo sacerdote tinha, uma vez por ano. Todos os dias eu posso entrar no santuário de Deus, com gemidos, com o coração quebrantado. Agora, observe, e eu sempre falo isso: poxa, irmão, então todo dia eu posso entrar na presença de Deus? Pode, mas não é de qualquer maneira. A entrada na presença de Deus não é uma coisa corriqueira, porque alguém pensa que agora eu tenho livre acesso para entrar no santuário de Deus, e isso é espiritual, tá? Não é eu vim para um prédio, um templo reunido fisicamente. Não, é espiritual. O acesso a Deus é ilimitado, mas a mesma exigência de santidade que tinha para os judeus, Deus requer também, tá? O acesso ao santuário não é uma coisa corriqueira como você vai na feira. Eu fui na presença de Deus, eu fui no cinema, eu fui dar um passeio. Não. Como Deus exigia a santidade daquele povo, ainda mais ainda Ele requer a santidade de nós. Se você achava que a exigência tinha assim, muita exigência para entrar, tinha todo um ritual de santidade, muito mais ainda. Eu falei do candelabro, falei do altar, da urna, deixa eu ver aqui, mas tinha também um lavatório. E esse lavatório era antes de eu entrar, como se eu estivesse entrando aqui nesse templo fisicamente, ficava lá fora, depois daquela porta. Não tinha uma bacia de cobre, ou uma outra referência, não diz uma bacia de bronze, aí vai depender da sua bacia, tá? Tinha uma bacia para eu me lavar, tá? Antes de eu entrar na presença de Deus, eu preciso me purificar. Essa bacia existe hoje? Existe. E como existe? E sabe o que é que nos lava todos os dias? Aqui, ó. Esta é a bacia que o crente tem para se lavar. E a mesma exigência que se cobrava, obrigado, meu Berlan, a mesma exigência que se cobrava para o sacerdote se lavar antes de começar a oficiar, muito mais para nós. E aqui nós temos a bacia para o crente se lavar todos os dias. Você já se lavou hoje, meu irmão? Esta semana você tem se lavado? Tem se purificado? Tem procurado viver em santidade diante de Deus? Eu li, ontem eu estava fazendo aquela leitura, quando Jesus ele ressuscita, e ele vai caminhando com aqueles dois discípulos de Emaús, não é? Aí quando ele se despede, aí os discípulos falam assim, e era ele mesmo, e o nosso coração não ardia quando ele estava nos explicando, e quando eu li aquela passagem eu falei assim, o meu coração ardeu do mesmo jeito igual deles, eu em casa lendo a palavra, senti a presença de Deus maravilhosa, porque Ele está conosco todos os dias. Então vejam, precisamos nos lavar. Interessante que o tabernáculo, irmãos, para tudo se tem medida no tabernáculo. Tem os côvados, para tudo se tem medida. Mas quando você pega a bacia, sabia que você não encontra medida? Não tem. A bacia podia ser tanto um tacho de água desse tamanho, mas também podia ser assim. Não tem medida, ou seja, dá para você mensurar a palavra de Deus? Dá para você colocar uma medida? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra, olha em profundezas que você nem imagina, divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela vai dividindo, ela vai abrindo, ela vai curando, ela vai tirando todas as imundícies que às vezes você nem pensa que tem, mas a palavra de Deus nos purifica, ela é poderosa, é a palavra de Deus, esta é a bacia. Então, pelo novo e vivo caminho, nós conseguimos entrar com ousadia no santuário
do eterno Deus. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, grave isso, cerimonial e a civil. Mais uma vez, a lei se dividia em quantas partes? 3 partes: moral, cerimonial e civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, luas novas e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então vejam, em que sentido a lei dos mandamentos foi anulada em Cristo? Irmãos, tem teólogo, Jefferson, tem teólogo chamado teólogo liberal. Já ouviu essa expressão? Teólogo liberal. O que eles querem fazer? Por eles, o Antigo Testamento todo é anulado, joga fora. Não precisamos mais. Tá? Sabia que tem uma corrente teológica assim? Nós só obedecemos do Novo Testamento para frente. O sangue de Jesus tem poder. Toda a Escritura, está lá em Timóteo, é divinamente inspirada. Toda ela. Agora, a lei, até quando a igreja segue a lei e os mandamentos? No que diz ao aspecto moral, ou seja, o que é aspecto moral, irmão Deusi? Ou seja, a questão moral diz respeito à questão da santidade, do certo e errado, diz respeito ao meu e o seu caráter. Isso é questão moral. Deus é um ser moral. Ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe o que é santo e o que é profano, o que é limpo e o que é imundo. Os anjos também são criaturas morais, e o ser humano também foi feito assim. Então a igreja, no que tange a questão moral, ela obedece. E todos os 10 mandamentos, o decálogo, são mandamentos o quê? De natureza moral. Então a igreja, ela obedece os 10 mandamentos. Agora observa, ela obedece os 10 mandamentos e segue os 10 mandamentos, não para fins de salvação, mas para fins de santificação, purificação, porque nós somos salvos em Cristo. Eu não sou salvo obedecendo os 10 mandamentos. Aí vem a igreja católica, o que ela fez? A igreja católica, ela quis anular isso aqui, Ela quis acabar com os 10 mandamentos. Que é isso, irmão? Eu te mostro. A igreja católica, ela prega o quê? Os 7 o quê? Os 7 pecados capitais. Você não encontra nada disso na Bíblia. Não é 7, é os 10 mandamentos. A igreja está nos 10 mandamentos, mas a igreja segue a Cristo. Então vejam, a lei civil é para o israelita, irmãos. A lei civil ou judicial diz respeito ao israelita como cidadão. Você não tem as suas leis aqui da nação brasileira? Tá? Então a lei civil que está na Bíblia diz respeito ao cidadão israelita. É só para ele. Diz respeito, e interessante, essa lei civil é para a nação de Israel da antiguidade. Se você for lá em Israel hoje, olha, 1% segue alguma coisa da lei civil. Os principais rabinos, ortodoxos, ou seja, a ortodoxia é aquela coisa mais séria, mais afunilada, mais profunda. Isso é a ortodoxia. Agora o judeu que nem religioso ele às vezes nem conhece a Bíblia. Essa que é a verdade, tá? Essa que é a verdade. O judeu religioso, tá? Tem que saber dividir, porque a gente que é aqui do Ocidente, a gente pensa que todo israelita é religioso, e não é, tá? A grande maioria não conhece a Torá, a Tanakh, tá? O Ketuvim, que são as arrumações bíblicas que eles têm, tá? A lei moral, por outro lado, exceto o rito da guarda de sábado, tá? E agora, entrei numa... Como é que se diz? Agora é complicado, né? Falar sobre a guarda do sábado, porque são 10 mandamentos, aí não seriam 10, seriam 9. A igreja, ela observa o sábado não para fins literais,
tá? Não é literal, mas todos os dias nós estamos com Deus. Esse é o nosso sábado, tá? Como sacerdotes, nós estamos todos os dias oficiando diante de Deus. E quem é que nos diz que a igreja é sacerdote? O sacerdote não é só o pastor, não é só o obreiro, o presbítero, o diácono, o auxiliar. O sacerdote é toda a igreja. Você também, minha irmã, diante de Deus é considerada sacerdote. Ou seja, você não precisa de um obreiro para te levar à presença de Deus, mas você, por si só, em Cristo Jesus e com fé, você entra na presença de Deus como sacerdote. Está lá na referência de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, versículo 9. Sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Essa é a posição do servo de Deus e da serva também. É bom falar assim, porque a irmã pensa sempre que a gente está excluindo ela. O servo, a serva, tá? Fica mais esclarecido. A lei moral. Ninguém pode ser salvo obedecendo os 10 mandamentos. Entretanto, esses mandamentos ainda estão válidos, porque levam o cristão a descobrir a natureza e o poder do pecado. A lei moral do Antigo Testamento funciona como um guia para conhecer a vontade de Deus e faz parte do padrão da nossa santificação. Ponto 4, e o último desse item. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividem judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Deste modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então vejam, Cristo ele veio cumprir. Toda a lei é boa, mas a lei ela não podia me salvar. Eu já expliquei aqui que um dos sinônimos da lei é espelho. É como se fosse um espelho. Eu chego-me diante do espelho e eu descobri ali que eu estava sujo e precisava de me limpar. E o que é que nos limpa? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda imundícia. Então observa, como Cristo cumpriu todo o mandamento e toda a lei foi satisfeita diante de Deus, agora nós poderíamos acrescentar aqui a doutrina é a principal doutrina do apóstolo Paulo, irmãos. Qual é? Qual é a principal doutrina do apóstolo Paulo? A doutrina da justificação. Agora Deus nos enxerga e nos vê justo, mas essa justiça que Ele vê em nós, é porque eu fiz alguma coisa? É porque eu me esforcei por fazer alguma coisa? Não, essa justificação aponta para Cristo. Então toda lei cerimonial, toda lei ritualística, Cristo cumpriu tudo, tá? E como eu agora estou em Cristo, é como se eu também tivesse cumprido, mas não de forma literal, de forma espiritual. O espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Então nós estamos em Cristo pela fé, e em Cristo Jesus, como Ele obedeceu toda a lei, como Ele obedeceu todo o mandamento, e se eu estou em Cristo, eu também obedeço, mas eu estou em Cristo. O dia que eu paro de estar em Cristo, aí eu entro naquele fracasso espiritual, aí Deus não me aceita mais. Por isso que é bom sempre estar em comunhão com Cristo, todos os dias. Cristo é a razão, irmãos, da nossa esperança, do nosso ser. Viram, mais uma vez, o título da lição? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tem crente que ainda não entende isso. Tem crente, infelizmente, que vem para a igreja, canta no departamento, é membro, entrega dízimo, mas tem uma vida sempre para lá e para cá. 2 passos para frente e 1 para trás. Ou 1 passo para frente e 2 para trás. Ele não se resolve. Não foi iluminado. Nós passamos por uma lição dessa, não foi? Não foi iluminado ainda pelo Espírito Santo. Não entendeu ainda o que é ser igreja. Não entendeu a unidade que há
de estar em Cristo, sempre está pecando. Já percebeu que sempre os que pecam são sempre os mesmos? Não é? Para pensar. Mas o crente fiel não, ele está ali, fraquinho do jeito que está, mas está sempre fiel, sempre orando, sempre buscando. E se peca, ele já sai pecando, ele peca e já sai pedindo perdão, chorando. Sabe o que mudou em nós, na natureza do pecado? Antes, nós tínhamos prazer quando nós pecávamos, não é isso? E aquele pecado, o pecado é muito bom. Se eu pequei até aqui, não aconteceu nada, dá para eu pecar mais um pouquinho. Tem crente que é assim, mas o crente fiel, preste atenção nisso, o crente fiel, quando ele entra na contramão da desgraça do pecado, pode até acontecer, aí o pecado entra como acidente, não é mais uma prática corriqueira. Tem gente que se acostuma de pecar. Outro dia, conversando com um colega, eu falei assim, olha, fala de Jesus para o seu irmão. Ele é membro nosso, o irmão sempre na bebida, sempre numa vida de pecado. E eu falei bem assim para ele, tem hora que o ser humano, ele cansa de pecar. Sabia disso? Ele vai pecando, mas tem hora que cansa. Aí ele fica com a vontade de ter uma novidade de vida. Aí entra o papel da igreja, de pregar o evangelho, de trazer as boas novas daquilo que ele tem sentido desejo. Porque pecar, irmãos, e continuar pecando às vezes cansa, tá? Agora, a desgraça total é quando um crente agora entra nessa contramão. Agora, eu posso até pecar, mas aí João vai dizer, mas quem é de Deus não peca. É como se eu estivesse dando legalidade para alguém pecar. O pecado agora ele entra como um acidente, é acidental. Eu até peco, posso até acontecer de pecar, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas quando um crente fiel peca, ele já peca e já vai pedindo perdão. Aquilo machuca ele, entristece. Ele fica todo chateado, meu Deus, que vacilo, tropecei. Se você, quando aconteceu de você pecar, porque nós somos seres humanos, porque tem-se a ideia de que agora não, eu não peco, eu sou... Não, para com isso, a gente é ser humano. Se você entrou numa contramão do pecado, e aquilo te feriu, você está todo tristonho, aquilo te machucou, tenha certeza, você está salvo em Cristo Jesus. Porque aquilo te incomodou. Mas se você pecou, se eu fui até aqui, não aconteceu nada, o pastor não me viu, tem gente que fica mais preocupado com o pastor do que o próprio Deus, não é? Às vezes eu estava lá eu gostava muito, quando era mais novo, eu gostava muito de passear lá em Madureira, aquele shopping de Madureira, na época eu estava no quartel, e alguém me chamou para pecar, e eu jovem, aí alguém disse assim, mas você está longe de casa, está longe do teu pastor. Eu falei assim, mas tem um Deus todo-poderoso que está me olhando, com os olhos como chama de fogo. Então o cristão, ele tem temor do homem, mas esquece que tem um Deus vivo olhando para ele, aonde que ele estiver, fazendo o que ele estiver. O meu temor está em Deus. E aquele temor de temor e tremor, de tremer até as pernas, saber que tem um Deus vivo que está contemplando a minha caminhada aqui nesta terra. Então, se pecou, irmãos, saiba que você tem um advogado diante de Deus, que vai julgar a sua causa, mas se você estiver em Cristo. Ponto 2, tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Esta nova humanidade é quem, irmãos? É a igreja do Senhor. Viu? Como é importante, como é benéfico, como é maravilhoso ser igreja de Deus. Novo homem, nova criatura. Necessário vos é nascer de novo. E quando você nasce em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura, um novo homem. E isso se conclui na chamada igreja. Hoje você é a igreja do Senhor. Ponto 1, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações,
do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Quem lembra qual é no hebraico a palavra paz? Essa vocês sabem. Calma, não fala, Marcelo. A palavra paz no hebraico, eu já apresentei para vocês a palavra paz no grego, é eirene. A palavra paz no hebraico é shalom. O israelita, ele se cumprimenta, né? Ele se cumprimenta assim, ó, shalom, shalom, né? Paz, paz, muita paz para você. Ele sempre é o cumprimento deles. Então vejam, ó, shalom significa completude, perfeição, bem-estar, saúde, tá? Você tendo saúde, isso é paz. Ainda mais nos dias de hoje, né? Ter saúde nos dias de hoje, ou seja, olha como nós temos muitas bênçãos para contar. Não tem um hino da harpa que diz assim, conta quantas bênçãos são? Então nós estamos com saúde. Muitos, infelizmente, não têm perdido esta paz. O uso desse termo é usado cerca de 237 vezes, tá? Já no Novo Testamento, o vocábulo é eirene. Esse vocábulo é eirene, irmão, só não entra na primeira epístola de João. Somente alguns dados. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Vejam, Ele não é só a nossa paz, irmãos. Ele não é apenas o autor da paz, mas é literalmente a nossa paz. Nós temos paz com Deus, e essa paz é que nos dá tranquilidade para uma vida eternal, tá? Eu lembro que, acho que foi no ano passado, eu tive aquela tal da chikungunya. Olha, irmãos, que troço terrível, hein? Eu emagreci, eu já sou magro, a minha calça sambava assim, ó. Eu tive que fazer um furinho no cinto, porque não dava. Eu fiquei tão debilitado, aquilo acabou tanto com as minhas forças, que eu não tinha força para fechar a mão assim, eu sentia falta de algo, ó. Quem já teve essa terrível? Né, o Marcelo lembra, né? Eu cheguei aqui todo moribundo. O que houve, irmão André? Fiquei quase um mês sem vir na igreja, estava com a tal da chikungunya. Irmãos, a minha esposa, ela me deu o almoço, eu fiquei um dia inteiro sem comer, aquilo foi o dia mais crítico, foi até um domingo. Que para você ter ideia como é que eu fiquei debilitado, que eu errava a mão quando ia colocar a comida assim na boca, assim, eu ficava procurando a boca assim, eu errava, ó. Aí alguém dizia assim, irmão, você ficou muito ruim então, irmão. Fiquei, irmãos. Mas eu pensei até que eu ia morrer. E eu estava tão assim tranquilo que eu falava assim com Deus, Deus, será que é agora que eu vou? Mas eu estava em paz. Eu falava bem assim, falava de coração, irmãos. Eu falava, Deus, eu vou morrer, eu não vou passar dessa não, então me leva logo. Eu falava assim. Tá? Então tamanha é a paz, mas a pessoa que não está em Cristo é um desespero. A irmã falou que perdeu ali a patroa, né? E ela disse até que ia para o purgatório, não é? Isso é a doutrina católica, né? Totalmente errada, errônea. Morrendo segue-se o juízo, tá? Diga. Não é? Acabou a chikungunya, né? Só o 19. Vamos lá. Agora, Cristo, não é suficiente dizer que Cristo traz a paz. Ele é a nossa paz. O que está escrito lá? Sem abrir a Bíblia, não precisa abrir a Bíblia não. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é o príncipe da paz, tá? Se você quiser abrir a Bíblia, porque também é um versículo conhecidíssimo, Ageu capítulo 2, versículo 9. O que diz lá em Ageu capítulo 2, versículo 9? Eu sei que as irmãs cantam esse hino, né? As irmãs gostam de cantar esse hino. A glória da segunda casa, a primeira. Não tem um hino assim? Ó,
Ageu 2:9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então vejam a paz, há uma paz perenal em Cristo Jesus, uma paz perene, uma paz que reina nos nossos corações. A paz conquistada por Ele possibilitou a comunhão entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora reconciliados em um único povo em Cristo Jesus, a igreja. Então, tanto gentio, tanto judeu, aceitando a Cristo, não é? Tem pessoas que pensam o seguinte, que eu aceitando a Cristo, eu me torno judeu. E judeu, agora eu estou juntinho com você. Não, até o judeu também tem que vir para o lado da igreja do Senhor. O mistério que esteve oculto, a coluna e firmeza da verdade, a multiforme sabedoria de Deus, é a igreja, tanto gentio como judeu, todos os povos, seja escravo, seja livre, precisam agora aceitar a Cristo para se tornar igreja. O que Deus trata hoje com a humanidade é a igreja, tem que se tornar igreja do Senhor. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, há um único modo possível, era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem circuncisão. Foi Cristo quem criou este novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Assim, olha o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Outra referência para os irmãos, Gálatas capítulo